Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar finalmente sobre as minhas leituras de agosto, porque uma pessoa decide que organizar um encontro é muito giro e muito fácil de se fazer sozinho. Não decidi, também não pensei, mas setembro foi um mês em que eu estive com a minha mente muito focada no encontro, em fazer com que as coisas corressem com o mínimo de sobressaltos possível e, portanto, eu tive muito pouco espaço mental para gravar os vídeos que eu precisava, até porque os tempos que eu tinha livres era para tratar de coisas relativas ao encontro, e também acabei por ler pouco, portanto, eu vou repor agora os vídeos que estão em atraso, a começar pelo vídeo de leituras do mês de agosto. E portanto, agosto já lá vai. Onde é que isso já lá vai? Neste momento está a chover lá fora, por isso é que eu estou aqui com uma ring light e eu venho aqui falar-vos um bocadinho então sobre as minhas leituras. No final do vídeo das leituras do mês de julho, eu mencionei um livro que eu estava a ler e eu geralmente não menciono livros que estão por terminar, tirando que eu estava a falar de um pequeno tijolo que tem 1200 páginas. Não chega a 1200. Não chega a 1100 sequer, portanto tem 1000 páginas. Eu na altura penso que já tinha lido cerca de 300 e foi por isso que eu falei, é o equivalente a um livro normal. E eu então venho agora falar-vos um bocadinho sobre A Sombra à Lastra, de longe o meu livro favorito dos 4 da Roda do Tempo até agora. Adorei ficar a conhecer mais sobre o Zael. Adorei continuar esta saga, esta jornada. As personagens ainda estão um bocadinho naquela de ok, eu sei que vou ter um papel importante naquilo que está para vir, vou ter um papel importante no futuro. Eu não quero, mas compreendo que não há forma de escapar a isto e, portanto, mais vale aceitar que dói menos, não é? E eles estão a começar a abraçar um bocadinho mais, a levar um bocadinho menos tempo contrariados a fazer aquilo que tem de ser feito, porque eles sabem que se há alguém que tem de tomar aquela decisão, então é melhor que sejam eles que estão a tomar uma decisão de um ponto de partida em que não estão à procura de poder ou à procura de uma posição, eles simplesmente sabem que têm de tomar alguma decisão. É um volume que explora muito a cultura do Zael. É a primeira vez que nós temos uma cultura diferente a ser explorada de forma tão aprofundada e eu adorei isso. Adorei saber mais. Vai haver um blog de leitura para este livro. No entanto, ele ainda não saiu, apesar de eu já ter terminado este livro em agosto, porque me falta gravar a receita do final do vlog. A receita já está escolhida, é uma coisa que até é bastante simples de fazer e, no entanto, eu ainda não gravei. E, portanto, aguardem porque nos próximos tempos vai haver aqui então um vlog de leitura com este e eu espero que vocês fiquem com vontade de fazer a receita, como eu espero que fiquem sempre com vontade de fazer as receitas que eu faço inspiradas nestes livros. Mas adorei este volume, estou ansiosa por continuar a ler esta coleção. Quando terminei A Sombra à Lastra, acabei por passar aqui para o Verões Felizes número 3 e eu a pensar, bem, vou fazer uma leitura de verão no meio do verão. O que é que acontece? Uma pessoa começa este livro e percebe que está no meio do Natal. Pois é, a primeira história deste livro é na altura do Natal, portanto tudo menos verão, e nós vamos vendo aqui a forma como esta família vai andando um bocadinho para trás, porque os volumes foram publicados pela ordem contrária, portanto nós estamos a fazer o oposto à ordem cronológica. Cada volume tem 2 histórias e à medida que nós vamos avançando, vamos recuando no tempo, vamos vendo a forma como esta família se compôs, a gravidez que levou ao aumento desta família, portanto há aqui algumas personagens que nós vamos conhecendo ainda dentro da barriga da mãe e é muito giro ver aqui a forma como há coisas que não mudam, nós sabemos que o tempo foi passando e que as coisas continuam a acontecer de determinada maneira. Vamos vendo aqui a forma como os elementos desta família acabam por se encaixar uns nos outros, a forma como as personalidades são tão diferentes, a forma como se relacionam é só fantástico e tenho pena que já tenha acabado, mas é daqueles livros que eu tenho certeza que eu vou voltar a esta família porque é só muito bom. É daquelas situações em que mesmo que nós não tenhamos vivido uma situação exatamente igual à daquelas personagens, nós temos coisas semelhantes na nossa história, temos coisas semelhantes relativamente às férias que íamos passar fora. Isto é tão uma fatia da vida, é tão algo que pode acontecer a qualquer pessoa, que é tão fofinho, é tão giro e mesmo ver a forma como estas personagens vão crescendo ao longo dos livros é muito bom, muito bom. Portanto, acabei aqui a coleção do Verões Felizes. O livro seguinte, assim que eu o vi em pré-venda, aliás, eu tenho a ideia que eu até já tinha este livro em wishlist antes dele estar em pré-venda em português, e é daqueles livros
que eu olho e penso, eu vou adorar esta leitura. E felizmente para mim, quando eu penso isso, geralmente acerto, e portanto foi uma leitura certeira. Eu estou a falar aqui do Wayward, da Emilia Hart, três mulheres unidas pelo sangue, pela natureza e por um legado. Eu adorei conhecer esta família, estas personagens, até porque elas acabam por não se relacionar muito umas com as outras, são apenas três personagens de momentos diferentes da mesma família, daí a questão de serem três mulheres da mesma família e com um legado, porque todas elas têm uma ligação muito grande à natureza, à parte da biologia, à parte das plantas, à parte dos animais principalmente, muito a nível de insetos, e é muito interessante ver como a autora pegou em três personagens diferentes, colocou-as em épocas muito específicas, em que cada uma tem de lidar com a época em que está a viver, em que as coisas não ficam mais fáceis para as mulheres. Nós começamos aqui em 1619 com a Alta, e a Alta está a ser acusada de bruxaria. E portanto a Alta é a única personagem das três que nós vamos seguir na primeira pessoa. Nós temos acesso a um diário que a Alta foi escrevendo, em que nós vamos sabendo o processo todo do julgamento dela, o que é que levou a que ela fosse julgada por bruxaria e de que forma podem ou não ter tido razão nessa acusação. As duas mulheres que vêm a seguir são muito posteriores à Alta. Nós temos aqui a Violet em 1942, portanto, Segunda Guerra Mundial, e isso está muito presente no papel da mulher. Aliás, já estava na Alta, está na Violet e acabamos por ver isso também depois com a Kate em 2019, e cada uma delas está muito posicionada na época em que está a viver. E isto às vezes pode ser algo em que nós tendencialmente gostamos mais de uma época do que a outra, e às vezes estes saltos temporais entre histórias parece que não estão muito bem ligados, e a verdade é o primeiro livro, penso eu, em que tem três linhas temporais e as três linhas estão desenvolvidas por igual. Eu adorei estas personagens. Tenho um carinho especial pela Violet, por vários motivos, pela ligação dela com a natureza, por exemplo, por ser alguém que não gostou das normas que lhe estavam a ser impostas e tentou fugir, mas sempre com um pé muito fixo na realidade. Gostei das personagens, aliás, das personagens não, gostei do irmão dela, da forma como também acaba por a proteger, e a Kate que nós temos então em 2019 e que acaba por se estar a ver numa situação que é extremamente desagradável e que ela acaba por perceber que se ela não sair, pode eventualmente acabar por não sair de todo para lado nenhum que não seja de casa para o cemitério. E portanto ela tem de tomar nas mãos as rédeas da vida dela e tem de tomar uma decisão que não é fácil e tem de tomar passos que também não são fáceis. São três mulheres com histórias de vida que não são fáceis. E vamos voltar aqui à palavra não é fácil. São três mulheres que têm de lutar contra preconceitos e contra as imposições sociais da época em que estão a viver, e a forma como cada uma delas está ligada às outras está muito bem feito. Tem algum realismo mágico relativamente à ligação delas com os animais, mas eu gostei imenso, e o realismo mágico é uma coisa que às vezes me desorienta, mas faz sentido da maneira que está escrito no livro, e gostei tanto deste livro, tanto. Portanto, fica aqui uma sugestão para quem quiser aproveitar. Ligações com a natureza, está aqui. Depois, um livro que me veio fazer pensar muito e em muitas coisas, e coisas que eu não estava à espera de me ver refletir. Foi aqui o Destransição Baby, de Torrey Peters. Já tem uma sugestão de leitura para este livro. É um livro com uma premissa muito estranha. Nós temos aqui uma mulher trans, uma ex-mulher trans, e isto é muito delicado de falar porque há aqui muitas nuances no livro que quando estamos a ler também é mais fácil de explicar. E uma mulher cis. Portanto, nós temos aqui a Katrina, é uma mulher cis, envolveu-se com o Waynes e acabou por engravidar. O que a Katrina não sabia era que o Waynes já tinha sido Amy, portanto já foi uma mulher trans, e isto é algo que vocês vão compreender um bocadinho melhor, porque não é necessariamente passado. Acho que alguém que não se identifica com o seu género nem sequer é uma possibilidade de deixar de se sentir dessa forma.
é a forma como nós nos vemos. E depois temos a Reese, que já tinha estado numa relação com a Amy, mas quando a Amy decidiu destransitar, essa relação acabou por ruir. Acontece que a Katrina não está propriamente com vontade de ser mãe, e portanto o Ames acaba por encontrar aqui uma pseudo-solução muito estranha, muito estapafúrdia para aquela criança e para a relação entre as três personagens. E portanto nós temos aqui uma espécie de coparentalidade que é sugerida, e vamos vendo a forma como cada uma das personagens vai lidar com essa ideia, vai lidar com a sua própria ideia de maternidade, vai lidar com a sua própria ideia pessoal daquilo que se é, e nós vamos vendo as personagens à medida que se vão desenvolvendo. A Reese nós vemos já como mulher, nós nem sequer temos acesso à Reese antes da transição. Ames nós vemos como homem, vemos como Ames, vemos como Amy e vemos quem ele era antes de fazer a transição então para Amy. E vamos ver aqui no fundo a delicadeza das relações destas personagens. É um livro muito cru na forma como está escrito, é um livro que levanta muitas questões relacionadas com a identidade de género, muitas questões relacionadas com maternidade, a delicadeza das relações interpessoais, quaisquer que sejam, sejam de amizade, sejam uma relação romântica, o que é que seja. É um livro muito, muito peculiar e que nos deixa a pensar. É um livro que eu facilmente percebo que alguém não gosta particularmente pela maneira como está escrito, mas é um livro que leva a refletir. A ideia estapafúrdia então para mim é aquilo que há coisas aqui que não fazem muito sentido, mas é muito interessante ver a forma como as personagens vão debatendo esta ideia de o que é para cada uma delas ser mãe, se é algo com que sempre sonhou, se é algo que não faz sentido, se é algo que vem não agora, mas numa possibilidade de futuro. É extremamente interessante. Nós vamos ver aqui várias personagens que estão a fazer essa transição, ou que já fizeram essa transição, o que é que levou a que o fizessem, e a forma como cada uma percepciona, não só a forma como se vê a si própria, a forma como faz essa transição, a forma como se coloca a nível social, a experiência de vida de cada um. Isto não são coisas lineares e este livro retrata isso tão bem. Não há experiências lineares de vida, nós não nascemos, crescemos e morremos e está tudo planeado e tudo segue uma linha. Não, todos nós temos altos e baixos na nossa vida, todos nós temos uma experiência muito própria de como percepcionamos, e mesmo que duas pessoas tenham exatamente as mesmas situações a acontecer na sua vida, vão ter sempre formas diferentes de a perspectivar, e este livro faz isso fenomenalmente. Não é um livro fácil de ler, mas se tiverem interesse na temática da transexualidade e também da questão da destransição, o que pode levar alguém a fazer uma destransição, este livro é muito interessante principalmente para debater em clubes de leitura, ou pelo menos lerem com mais uma pessoa e ir falando sobre as questões que o livro vai levantando aqui com outra pessoa. É daqueles livros em que nós estamos a ler e temos necessidade de falar com outras pessoas e debater aquilo que o livro nos está a provocar. Portanto, muito, muito interessante, vale muito a pena. Depois decidi que estava a ler livros muito pesados e decidi que tinha de ir para coisas mais fofas. Entretanto, tinha chegado aqui a casa um livro e eu pensei, por que não? Tenho aqui A Menina que Veio do Outro Lado, o volume 1 de Nagabe, um mangá que é extremamente fofinho. Nós aqui estamos a acompanhar a Shiba. A Shiba é uma menina pequenina, eu não tenho certeza de qual é a idade, eu não sei sequer se eles chegam a mencionar a idade dela, mas pelo tipo de interações eu diria que ela deve ter entre 5 e 6 anos, não há de ser muito mais do que isso. A Shiba está à procura da tia, ou está à espera que a tia a venha buscar, mas já passou algum tempo e não há sinais da tia. E nós temos depois então aqui o doutor, que vocês se calhar até nem estão a ver daí, porque é uma personagem que está muito escura aqui na capa, e o doutor é uma espécie de monstro. Tem características humanoides, mas ao mesmo tempo o corpo está completamente cheio de pelo. Nós sabemos que isto é provocado por um vírus. Ele não pode tocar na Shiva porque o vírus é transmitido por toque e, portanto, há uma separação entre um lado e o outro. Ele até é considerado um forasteiro. E há aqui uma espécie de linha que separa as pessoas que ainda vivem numa sociedade relativamente normal e o outro lado onde vivem os forasteiros. E portanto a Shiva acabou com o doutor, nós não sabemos muito bem como, mas nós vamos vendo aqui a forma como o dia a dia deles
se vai desenrolando. E nós vamos vendo aqui uma proteção e uma relação tão fofa. A Shiva é uma criança normalíssima, cheia de curiosidade. Ela quer explorar o mundo, quer ver, mas também necessita de carinho. E nós vemos um doutor que está a tentar dar-lhe todas as coisas que a criança pode precisar para crescer, mas ao mesmo tempo há uma coisa que ele não pode fazer. Ele não pode tocar na Shiva, porque se ele tocar na Shiva vai acabar por lhe transmitir o vírus que vai fazer com que ela fique igual a ele. E ele não quer isso, até porque este vírus o que faz é fazer com que uma pessoa seja excluída da sociedade, seja vista como um monstro, e portanto ele não quer isso para aquela criança que é tão pura, inocente e tão fofa. Mas ao mesmo tempo isso também significa que se por exemplo ela cair e se magoar, ele não vai poder agarrar nela, nem vai poder fazer o curativo, não vai poder fazer nada. E portanto parte-nos um bocadinho o coração ver aqui esta relação que tem tanto amor e tanto carinho, mas que acaba por não se poder passar naquilo que todas as crianças precisam, que é um abraço. Eu estou muito curiosa com os próximos volumes, entretanto já saiu o segundo, portanto estou muito curiosa para lhe meter as mãos em cima e ver como se desenrola, até porque o livro acaba aqui num cliffhanger. Temos aqui um grande de um abismo e eu estou muito curiosa para ver o que é que acontece a seguir, portanto nem vou esperar muito para ele vir cá para casa. Continuando nas coisas fofinhas, decidi que estava no verão e tinha mesmo de despachar um destes livros no verão, até porque tenho cá todos da autora, quase. Romance de Verão, da Emily Henry, foi o primeiro livro que saiu cá em Portugal, tanto que é o único ainda que tem bananas, todos os outros têm corte e páginas pintadas que eu sinceramente dispenso. Nós temos aqui dois autores que acabam por se ver a habitar duas casas lado a lado e que vão ter de fazer uma retrospectiva do passado, porque eles foram colegas da universidade, e vão ter de pôr as suas diferenças de parte, até porque vão estar durante algum tempo a serem vizinhos e portanto convém que haja ali uma convivência relativamente fácil entre os dois. É engraçado porque nós vamos tendo a perspectiva das duas personagens e o que uma vê como algo que nunca correu muito bem, a outra personagem não tinha a mesma ideia das coisas que tinham acontecido daquela forma. E portanto, nós temos aqui a January, temos aqui o Augustus, o que tem piada tendo em conta os nomes, não é? Principalmente porque a January é alguém muito alegre, alguém muito positivo, gosta de histórias de amor, são as histórias que escreve, são histórias românticas e portanto tem uma perspectiva muito positiva e muito alegre da vida. E temos o Augustus, que apesar do nome é tudo menos alguém de verão. Eu diria que é mais outonal ou de inverno. É alguém que é muito ligado a factos, é alguém que escreve histórias mais com base em realidade e pega em histórias, por exemplo, de massacres ou então de cultos e desenvolve histórias relativamente a isso, portanto acaba por explorar muito mais a parte psicológica das personagens num sentido de como lidam com a tragédia e portanto eles têm duas formas de ver o mundo e duas formas de escrever que são o oposto. E é muito interessante porque eles acabam por fazer aqui um pacto em que eles estão um bocadinho, aliás, principalmente a January está aqui um bocadinho empancada porque houve coisas na vida dela que não correram muito bem e ela neste momento não está capaz de escrever uma história de humor. E portanto ele vai-lhe propor aqui eles fazerem uma inversão, portanto ela vai escrever dentro do género de livro que ele costuma escrever e ele vai tentar escrever um romance. E é interessante o quê? Eles acabam por propor que a sexta e o sábado são dias de campo, são dias de investigação. E tendo em conta que cada um está habituado a fazer investigação para uma coisa muito específica, eles acabam por estar a ensinar o outro a como escrever ou como fazer a investigação para aquele tipo de história. E portanto o Augustus vai falar com pessoas que passaram por situações traumáticas e enquanto isso a January vai-lhe mostrar como é ir a encontros românticos, o que é que alimenta o tipo de histórias que ela escreve. E nós vamos vendo aqui uma amizade a desenvolver-se entre as duas personagens, vamos vendo a relação a desabrochar e eu adorei o tipo de referências da história, adorei a forma como a relação se vai desenvolvendo. Gostei que houvesse alguma profundidade na forma como as coisas são abordadas e o que para mim não resultou assim tão bem foi o final do livro, relativamente à forma como a January acaba por avançar aqui numa questão que nós ficamos a saber logo no início e que para mim foi um bocadinho escusado e acabou por me manchar aqui um bocadinho a história, mas eu sei que é uma questão minha e foi só um bocadinho desnecessário e
Pronto, mas de resto foi um livro que eu gostei imenso de ler e portanto está aqui o meu pontapé de partida com a Emily Henry. Vamos ver se eu gosto tanto dos próximos livros dela como gostei deste. Para terminar, mais um livro com famílias, que não são bem famílias, tenho aqui o Spy Family, o volume 3, e nós vamos continuando aqui a acompanhar a Yor e o Twilight e a Anya. E estes livros são muito engraçados. Se vocês precisarem de um livro que vos deixe bem-humorados, com um sorriso na cara, estes são os livros, definitivamente, porque a Anya é hilariante. Ela está ali a tentar apagar fogos em todo lado, de maneira a que aquela família tem de continuar porque ela gosta do pai, gosta da mãe, ela precisa que a família continue e portanto sempre que existe algum problema que ela se apercebe, uma criança pequenina vai tentar resolver o assunto. Só que o tentar resolver o assunto dela geralmente é sempre daquelas histórias mirabolantes em que ela dá uma volta gigante para conseguir chegar ao ponto e é tão engraçado. Definitivamente a Anya faz estes livros, óbvio que as outras personagens, a forma como se relacionam com ela também é muito boa e nós temos aqui uma família que, não sendo uma família, ou tendo sido uma família que foi construída de uma maneira muito Frankenstein, de pegar em peças e juntar, a verdade é que é uma família que funciona muito bem e é muito interessante ver aqui a relação que eles vão criando entre eles. Neste livro nós temos o irmão da Yor a aparecer e portanto ela tem de passar a ideia de que efetivamente casou e esquece-se de dizer ao irmão e ele está desconfiado que eles não são efetivamente casados, mas eles acabam por arranjar aqui uma maneira de isto avançar. Além disso, a Anya tem de conseguir ganhar estrelas para conseguir chegar ou atingir um patamar em que depois permite ao Twilight avançar com a missão dele. O Twilight é um espião e nós vamos ver que isto está aqui tudo a caminhar, temos sempre aqui alguma coisa relacionada com o trabalho dele a acontecer, a Anya a acabar por se envolver de alguma maneira e a Yor, sem saber de nada, a tentar ajudar a parte da Anya ou então do Twilight e vamos vendo aqui o tipo de situações que vão acontecendo. Estou a gostar imenso de ler esta história, mesmo daquelas em que precisarem de um dia, está um dia cinzento, precisam de uma coisa para vos animar, Spy Family. E pronto, estas são as minhas leituras de agosto, livros que eu adorei ler, livros que me encheram as medidas, livros que me fizeram pensar, livros que me acrescentaram, ou livros que me aqueceram o coração. Adorei o meu mês de agosto, foi muito bom em leituras. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros. Como é que foi o vosso mês de agosto? Eu sei que nós já estamos praticamente em novembro, aliás, quando eu publicar este vídeo, se calhar até já estamos em novembro, e o verão parece que já foi há imenso tempo, apesar de que ainda há uma semana atrás estava um calor que não se aguentava. Mas digam-me como é que foram as vossas leituras, se têm feito boas leituras este ano, se há algum livro que ainda queiram muito ler, se entrou algum destes livros para a vossa lista de livros a ler. Deixem-me isso tudo nos comentários, eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!